A outra questão que a gente gostaria de entrar é Atos capítulo 6, quando os apóstolos percebem que há uma demanda. Surge ali umas problemáticas Surge uma na igreja. problemática e eles dizem, não, nós precisamos separar aqui, nós precisamos estar preparados na oração, na palavra, no ministério da oração, na palavra, e vamos constituir diácono. E o interessante é que os requisitos, e isso para compor o corpo diaconal. Para compor, exatamente. Isso, hoje, é uma coisa que eu observo muito, e faço uma reflexão disso, ele vai dizer que tem que ser de boa reputação. Depois ser cheio do Espírito Santo de poder. Então, assim, a boa reputação vem antes de ser cheio. Rapaz, eu sou suspeito de falar disso, porque por isso eu falaria a noite toda. Por quê? Eu abro até um parênteses para falar que um dos cursos que nós mais ministramos hoje pelo Isagog chama-se diaconia. Exatamente. Aí as pessoas perguntam assim, mas o que é diaconia? É um curso para diácono? Não. A diaconia é um curso que ela compreende, esse curso ele compreende desde o mais novo, desde o mais novo na fé, vamos dizer assim, um novo convertido, até o pastor da igreja. Então, o que é a diaconia? A diaconia ela vai ensinar você a ser gente. É bem chula essa colocação, porque a ideia é chocar mesmo. A ideia é essa. É ensinar cada um a servir no ministério que foi chamado. Aí a gente volta a falar aquela questão do ministério. Então, é o presbítero servir no presbitério, o diácono no diaconato, o pastor no pastorado, por aí se vai. Aí, vamos agora onde você colocou aí a questão da exigência para o diaconato. A diaconia, nós trabalhamos ela no curso em dois viés. A diaconia como princípio geral, é para quem? É para todos. Entrou na igreja, se tornou membro, biblicamente ele tem um dever. Mas eu não passei pelas águas, eu não tenho dom de língua, eu não sou nem obreiro. A Bíblia não trata disso. Entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, nasci. Ok, então você precisa servir. O conceito de servir já precisa ser implantado em você. Então a diaconia como princípio geral, a base que nós usamos é Filipenses 2,5. Meus irmãos, que haja em vós. Então ele está falando para o pastor, para o presbítero, para o diácono, não, meus irmãos, aí é geral, que haja em vós. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então a diaconia, basicamente, ela se divide assim para nós. A diaconia, como princípio geral, é para quem? Para todos. Lá na frente, na metade do curso para lá, aí nós vamos falar da diaconia como ofício. Aí é propriamente dito para aqueles que vão ser separados para compor o corpo diaconal. E aí tem um detalhe, que antes de chegar no capítulo 6, essa exigência aí, tem um detalhe muito importante no capítulo 2, que às vezes passa desapercebido, inclusive por nós, dito pentecostais. É que quando começa Atos capítulo 2, o livro, está lá assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como que de um vento e encheu toda a casa. Primeiro encheu a casa, depois encheu eles. Porque é uma desgraça você ser cheio e sua casa vazia. Rapaz... mas o corpo ali, tudo... Tá pegando? Então, quer dizer, tá ok. Na igreja eu prego, eu canto, aqui eu tô todo bonitinho. Olha, vê se eu não tô parecendo um crente. E a casa? Eu não tô falando aqui da pessoa que é um obreiro, é um crente, e a casa dele nem todos se converteram. Não é essa figura que eu tô falando. Eu tô dizendo, o texto ele é muito forte quando ele diz assim, encheu a casa. E depois encheram eles. Então vem de lá. Então, quando o texto que o senhor citou aí, que vai falar da conduta, vai falar da exigência antes de ser cheio do Espírito Santo, como que você é visto? Porque o diácono, ele é os olhos, os braços e os pés do pastor. A diaconia é algo assim fantástico. Tem algumas máximas na diaconia, por exemplo, que eu digo o seguinte, o barulho que você faz no domingo, ele tem que ecoar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tanto que em diaconia nós estudamos diaconia social, diaconia interna, diaconia externa, diaconia pastoral e muitas coisas aí. Inclusive, em algumas igrejas, reduz-se o trabalho do diácono a abrir a porta e arrumar a cadeira. Ver se a água está ali, o banheiro está ok? E não é isso. Para nós, na nossa visão, isso é um trabalho de todos que vai frequentar o templo. Se eu chego aqui, vai ter um culto,
me custa o quê ajeitar a cadeira? Então a diaconia ela vai muito além. E quando ele vai falar dessa questão aí que vai mexer no caráter, porque o diácono, o corpo diaconal, ele vai nascer por causa de uma problemática que nasceu, surgiu. Então o corpo diaconal é para dar resposta aos problemas, para dar solução. Então, quando o corpo diaconal ele traz um problema, ele pode fazer o que ele quiser na igreja de bom, mas se ele gerou um problema, ele quebrou o propósito para o qual ele nasceu. E aí Pedro vai dar uma aula de teologia pastoral no versículo. Pedro vai dizer assim: escolhe dentre vós aí 7 varões de boa reputação, como você destacou aí, e vai dar mais algumas exigências, e vai dizer assim, para que nós, aí puxa a responsabilidade para eles, para os apóstolos, né, para a liderança, para que nós fiquemos com o ministério da palavra e da oração. Então, quando o pastor está fazendo o que o diácono deveria estar fazendo, pode ter certeza que o pastor não está fazendo o que ele deveria fazer. Muito forte. Isso é muito sério. Muito sério. Então, quando os ministérios, os portadores de dons de governo, a saber, está em Efésios 4, 11 e 12, quando eles têm que fazer o que o corpo diaconal deveria estar fazendo, pode ter certeza que tem alguma coisa correndo risco de estar em desgoverno na igreja. Porque quando o altar não governa, a mesa toma o altar. A mesa, quem a mesa serve, quem na mesa senta para se fazer participante. Então isso é muito sério. Então a diaconia é muito extensa. Aí quando chega lá, bem lá na frente, a gente vai falar propriamente dito sobre a ceia, né? E quando entra nesse assunto é muito polêmico, porque ceia, divórcio, segundo casamento, dízimo, salvação são assuntos que dá pano para manga. Mas quando a gente entra em ceia, aí o pau quebra, porque é muitos dogmas, é muitos pensamentos diferentes hoje no Brasil. A gente respeita todos eles, mas a gente fica sempre com o que diz a palavra. Que a ceia ela é do Senhor. Ela não pertence a mim. E eu não achei ainda base para eu impedir alguém de participar da ceia. Isso é polêmico, respeito muito quem pensa diferente e não estou aqui banalizando, não. Não todos que estão aqui podem e devem participar de maneira nenhuma. A ceia, ela pertence a quem se fez parte do corpo de Cristo. Então precisa ter professado a fé nele. Aí vai entrar algumas questões, tem que ser batizado, mora junto, mas não é casado. Aí são questões isoladas de igreja, a gente respeita, não entra nesse... Agora vamos voltar aqui nessa questão da diácono e do governo. Do governo. Você falou acerca do governo, achei muito interessante, porque nós que somos pastores de igreja, a gente percebe muitas pessoas feridas, machucadas, cansadas, porque ou foram colocados, inseridos em uma situação de vamos ser bem direto, num cargo que não é o dele, uma função, ou ele está se cansando por estar ocupando aquilo que não era para ele fazer. Como assim? O cara é diácono, está ocupando uma função que não é para ele fazer. O cara é pastor, está fazendo coisas que não é para ele fazer. E isso lá na frente... vai gerar uma fatura. Vai gerar uma fatura. Cansaço, fadiga, estresse, frustrações. E por causa disso, às vezes, nós encontramos muitas pessoas que preferem largar mão de tudo porque foram inseridos em um contexto, uma função errada. Que não pertencia. Não pertencia. Agora, como é que eu enxergo isso? Eu tenho um pensamento acerca disso, mas eu queria ouvir do senhor, como é que eu enxergo isso? Pô, eu estou fazendo... Porque, pastor André, nós estamos vivenciando um tempo de uma igreja muito ativista, sim ou não? Ativista, exatamente. Muito ativista. Ativista. Então, a gente... algumas pessoas elas são meio que obrigadas a fazer pelo contexto que é colocado, pela fala. Até porque a busca é pelo resultado, e não por transformação de vida. Então, vamos supor, se você não está fazendo por algum motivo, de repente por problemas, você é visto de uma maneira. Você é colocado em xeque até a tua própria conduta com Deus e a tua comunhão com Deus. Como é que o senhor percebe isso como pastor de igreja? Como é que o senhor lidar com isso, com essas questões assim? Então, lembra quando eu falei um pouquinho atrás agora que a questão de ser pastor é algo assim que eu reverencio muito. Por exemplo, quando você vai para Efésios 4:11, está lá.
Vamos pegar de Jeremias e chegar até aí. Jeremias 3,15 diz o seguinte: e eu darei pastores segundo o meu coração, e vão apacentar com sabedoria, conhecimento. Ok? Aí, o que acontece? Quando chega em Efésios 4,11, se cumpre. E ele mesmo deu uns para. Aí começa: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, observe que quando você olha para o texto de Efésios 4,11, duas coisas só que eu vou destacar ali. Primeiro que está assim: a uns ele deu. Então, existe uns que ele deu e existe outros que ele não deu. Está bem claro. A uns ele deu isso. Outros não. Agora, quando você chega no versículo 12, o versículo 12 começa assim, de Efésios 4. A fim de, ou seja, para o propósito de cuidar dos santos. Agora, quando você vai olhar esse texto, essa palavra no grego, aperfeiçoar os santos, olha só que, desculpa a expressão que eu vou usar, a furada, meu irmão, que é o cara entrar para apacentar sem ter noção do que ele está fazendo. Preste bem atenção. A fim de aperfeiçoar os santos. Qual é o desafio? É que o texto está dizendo que você vai aperfeiçoar quem já é santo. É o cara que já foi santificado no sangue. O cara já foi justificado, ele já é salvo. Você não vai salvar ele. Esse cara já está salvo, só que você vai ter que aperfeiçoar. E o que é aperfeiçoar? Do grego, essa palavra é katartismos. E aí eu aconselho que alguém depois pesquise essa palavra, você vê a profundidade que um pastor não, os portadores dos 5 dons de governo, ele tem que exercer sobre aquela pessoa. Ele tem que exercer. Aí você falou sobre a pessoa que ela vem machucada, alguns até por conta de ter se desgastou por estar em função que nunca pertenceu à pessoa. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho, deixa eu pegar um gancho, vamos supor. O cara é excelente diácono, aí vai ficar mais claro. Aí alguém vai e consagra... Ele é um bom diácono, isso aí dá um bom presbítero. Exatamente. Não, às vezes ele é bom porque é ali que ele tem que ficar. Exatamente. Essa que é a sacada. O cara, tu bota ele como presbítero e ele... Eu já vi muitos casos. Um ótimo diácono, foi presbítero, morreu. Exatamente. Morreu o ministério do camarada. Morreu. Exatamente. Eu conheço homens que profetizava, ganhava alma, curava, Deus curava através do ministério deles, sentou na cadeira do meio, chamada cadeira de Moisés para apacentar, acabou o ministério do camarada. Nem um gestor de igreja ele consegue ser. Então, mas ele não está errado, ele não está em pecado, não é nada, é só funcionalidade diferente. Exatamente. Quando você troca a funcionalidade, a operacionalidade fica comprometida. Logo, você não tem o resultado que o teu ministério traria. Queria produzir. Queria produzir. Essa parte, quem vê essa parte? É o pastor que vê ou o próprio diácono? Ele acha que está pronto para ser... Então, aí o que acontece? O que nós adotamos agora é assim, com uma certa visão que Deus tem nos dado. Hoje a pessoa chega para a nossa igreja e, independente da igreja, da denominação que ela veio, do cargo que ela tem, da função do ministério, o tempo que ela, se é casada no papel ou não, independente disso, ela entrou pelas portas do ministério pescar, nós abraçamos, ela senta. E eu começo um trabalho com ela no privado, ou no gabinete, geralmente no gabinete, na igreja. E nós temos encontros discipulados. Aliás, domingo teve um com uma galera maravilhosa que está chegando para lá para congregar com a gente. E nessa turma tem pastores, tem presbítero, tem evangelista, tem diácono, tem membros sentando lá. Para quê? Eu sempre trabalho com eles o seguinte: você já se converteu ao Senhor? Já. Se converte agora a visão da igreja, a visão do pastor. Vamos caminhar. Isso leva um tempo. Eu tenho lá na nossa igreja hoje, eu gosto muito de usar como exemplo, pastor Walter, uma figuraça. Pensa numa figura. Pastor Walter, conheci ele num trabalho secular, que nós trabalhamos juntos, foi para lá. Ficou lá 2 anos e pouco sentado, passando pelos treinamentos, pelos estudos, para ele entender, de fato, muito mais do que ele já entendia, se aprofundar, aquela coisa. Por quê? A pessoa chega na igreja hoje, o que você fazia lá na sua igreja? Eu dava aula na escola dominical. Rapaz, a classe do jovem está sofrendo aqui. Pastor, tem uma coisa que eu quero, se eu tenho essa autoridade para dar conselho a alguém, não diga que a obra está sofrendo, não. Eu abro um parênteses e já volto já aqui no foco. Nós falamos assim, mas eu estou cansado porque eu estou fazendo a obra de Deus. Olha, eu vou falar algo aqui muito, assim, meio assim, eu vou falar assim, muito polêmico, eu vou falar aqui. É meio doido, mas eu me responsabilizo. O que eu vou falar? A obra de Deus, só quem faz é Deus. A obra de Deus, depois da cruz, ele não confiou a homem nenhum. Pastor André, a gente até tem uma força de expressão. Eu estou fazendo a obra de Deus lá em Caxias, estou fazendo a obra de Deus em Minas. Ok, é força de expressão. Mas a obra de Deus, segundo a Bíblia, quem faz é o Espírito Santo. Ele não confiou a homem nenhum.
Ele confiou no Espírito dele mesmo. Agora, nós confundimos a obra de Deus com as atividades e ativismos que nós criamos. Por exemplo, eu criei o ensaio, criei a reunião, criei o seminário, criei a escola dominical naquele horário, naquele dia. E eu criei um monte de evento. Ok? E aí eu entro por meio daqueles eventos e digo que estou fazendo a obra de Deus. Não, porque eu sou secretário, eu sou regente, eu sou dirigente, e eu canto, eu prego, e a pessoa canta em 3 departamentos e faz 3 uniformes e toca para tudo quanto é instrumento, para tudo quanto é departamento, e eu estou fazendo a obra de Deus. Não, isso aí não é a obra de Deus. Essa é a obra da igreja local, que você aceitou. Qual o problema disso? Tem algum pecado? Não, não tem pecado. Só não é a obra de Deus. A obra de Deus está clara nas palavras de Jesus. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso só... Perguntaram a Jesus, vem cá, nós queremos fazer a obra de Deus. Ele falou, como assim? Não, nós temos como fazer? Jesus falou assim, não, a obra de Deus é fazer o homem crer nele. E isso aí só quem faz é o Espírito Santo. Então, nós buscamos fazer a obra de Deus, que é transformar a pessoa, na verdade, transformamos ela nos nossos conceitos denominacionais, e a tarefa que é da igreja de evangelizar, nós não evangelizamos. Eu fico em casa, faço a arte da minha igreja, convido você para ir na minha igreja, se você for bem, se não for também, eu fico lá, certo? E se você aparecer, eu digo logo, esse cabelo é de Deus, essa roupa não é de Deus, essa cara aí não é de Deus, nada é de Deus, eu mudo você, coloco você na roupa que eu entendo que é, no cabelo que é. Por causa de que quando você encontra alguém que se afastou na segunda-feira, ele está totalmente mudado. Ele nunca nasceu de novo. Ele aprendeu o dia do culto, ele colocou a roupa da igreja, aprendeu até a falar em línguas, que tem até um curso no YouTube para falar em língua. Conselho que você nunca vai lá ver esse curso. Enfim, mas quando há transformação, e aí a pergunta que você fez, mas quem é que vê isso? É lamentável, é muito duro o que eu vou dizer, mas o líder tem esse dever. Ele precisa colocar diante da luz. Precisa colocar diante da luz, que é a palavra, e ele vai discipular. Na medida que ele está discipulando, segundo a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, Deus vai dando a ele quem é quem. Eu creio nesse princípio de Atos dos Apóstolos. Eu louvo a Deus, inclusive, que eu não me lembro, até hoje, não tenho na memória, nesses 16 anos que eu vou completar pastoreando, ter falhado nessa área, na escolha para o ministério. Louvo a Deus por isso.